Olá, hoje eu vou falar sobre Imaginário Coletivo. É um quadrinho nacional publicado pela Darkside em 2018 e foi escrito e desenhado por Wesley Rodrigues. Cara, esse quadrinho aqui é fabuloso. Os desenhos são ótimos e ele também tem uma narrativa tão interessante e a história é magistral. A história, embora ela seja fechada, ela tem algumas camadas. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é Imaginário Coletivo. Então, já o nome é fantástico, né? Como se fosse um inconsciente coletivo, né? Mas não é um inconsciente, é o imaginário. O protagonista é o dono da vaca, é o Agripilo, que é o cara que tá aqui no avião. Mas a vaca é meio que a norteadora da história. Então, essa história aqui, ela é fantástica e também, olha só, ela tem umas 500 páginas. Então, o Wesley Rodrigues está de parabéns pelo fôlego que ele teve para criar essa história, né? Desenhar, sem perder a maestria nas páginas. Eu conheci esse quadrinho aqui, foi quando eu tava lançando, porque o Wesley ele fez uma campanha, né, na internet, acho que ele fez um curso e tudo mais. Eu assisti algum vídeo ou outro, e eu achei bem interessante. Quando eu procurei, quando saiu, eu tava meio caro, então eu comprei isso aqui ano passado, foi num sebo ainda, tava na Black Friday, né, do ano passado. E na época que eu vi, né, sobre o Wesley falando sobre o quadrinho, que ele falou que ele estava pensando em fazer 8 páginas desse quadrinho. Acho que ele se empolgou um pouco, né? Ele demorou 2 anos para concluir. E embora tenha umas coisas interessantes aqui que você vê que ele pensou, grande parte do que aconteceu ele foi fazendo, desenhando, né? E depois que ele desenhava muitas páginas, ele ficava tentando achar um link e tal. Isso pelo menos foi o que eu vi ele falando nessa entrevista. E no começo nós vemos, essa é uma fábula sobre a liberdade e a força de vontade. Então aqui já é todo o mote do quadrinho. A gente começa a história num campo cósmico, estamos na dimensão do vir a ser. Então, antes das pessoas virem a ser, antes das pessoas nascerem, não são nem pessoas, são bichos. Aqui está esse fulano distribuindo as senhas, então tem senha de cachorro, de vaca, de galinha e tal. Aí teve um cara que pegou lá o 133, que é de dromedário e tal. Então, eles estão na fila recebendo as senhas. Então a gente vê aqui, ó, as almas, né? A gente vê um monte de fantasminha, uns seres meio ameboides, né? Nesse plano existencial aqui. E esse ser aqui, ele fala que ele quer ser um pássaro. Mas o cara responde, não, você pegou senha de vaca, você vai ser vaca. Mas não quero ser vaca, eu quero ser pássaro. Mas você já pegou a senha do pássaro, não dá pra trocar? Não, agora você não pode trocar, você pegou a senha, é essa senha que você tem. Não, mas eu não quero ser vaca, eu quero ser pássaro. Você não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é pessoa, você é bicho. Ele não quer saber, ele sai correndo lá pra porta dos pássaros. Aí o pássaro, puta, pega o bicho lá, né? E ele faz embestado pra porta dos pássaros e pula, né? E entra na portinha, né, dos pássaros. Então começa a nossa história agora já no mundo. Daqui, vemos as árvores, os pássaros e uma casca quebrada com uma vaquinha saindo do ovo. E aí esse fulano aqui, que é o protagonista da história, que é o Agripino, que é tipo um fazendeiro, ele tem uma horta, umas vaquinhas e tal, e ele pega essa vaquinha, que ele acha estranho, e vai falar com a sua esposa, olha, achei esse bicho aqui, né, saindo uma casca de ovo e tal, mas parece uma vaca. Aí quando eles veem, ele tá com fome, todo feliz, né? Eles dão um pratinho de leite pra ela, se ela bebe. Além de beber todo o leite, ela come o prato também, né? Então ela tá meio esfomeada. Aí ele tem uma vaca meio gorducha e vai colocar ela pra mamar. E ela começa a mamar tanto, ela tá tão esfomeada que seca a vaca, né? Cara dos dois aqui. Aí eles tentam tirar o bichinho, né? E não sai nem a pau, né? Então, a história é assim. Aí a vaca, ela desde pequenininha, ela quer voar. Então ela sobe lá no telhado e tenta pular e tudo mais. E isso aqui até me lembrou, né? Porque a vaca que voa é uma coisa meio impossível, né? E tem uma escritora de literatura infantil, que era a Ed Lima, que ela escreveu A Vaca Voadora. Ela fez uma série, né, da vaca. Tem a vaca na lua, a vaca invisível, a vaca deslumbrada, a vaca... Eu lembro que eu li isso há muito tempo. Então eu não sei se ele se inspirou aqui, né? Mas é que esse termo, a vaca, você quer ver uma vaca voar? Eu não sei se esse termo pegou por causa da Ed Lima, né? Desse livro que fez sucesso.
Mas, voltando pra cá, temos também o rei. E o rei só quer saber de ouro. E, embora, por exemplo, o Agripino ele seja um fazendeiro, tenha a horta dele, mas ele fica garimpando pro rei também. Na verdade, todo mundo do reino fica garimpando pro rei. Quem se opõe ao rei, como esse fulano aqui, ó, que começou a briga com um dos vassalos do rei, né, dos guardas do rei. Eles têm uma arma de choque. E o cara já virou esqueleto, né, caveirinha. Ficou só o osso, né. Só que não morre não, ficou ali ainda trabalhando com o povo todo, né. Então você vê, né, o quadrinho é muito bom, os desenhos é muito interessante, tem esse estilo meio deformado assim, e, cara, isso aqui é fantástico. A nossa vaca, ela tá aí passando com as outras vacas, só que o pensamento dela voa, porque ela quer voar ainda, né. Então a gente vê ela aqui, ó, se imaginando voando, né. Então ela tá aqui, mas os pensamentos dela estão nas alturas. Tá vendo que é bem bonito, olha só. De ver ela voando, né? Ela correndo, ela tenta voar, aí ela para no pasto, e ela sempre olhando pra cima pros passarinhos. E no próxima cena, olha só, você vê o passarinho lá em cima e ela lá embaixo. Então ela sempre com esse desejo, né, de procurar o sonho dela. E ela vai tentando até que ela consegue realmente voar. Aqui tem uma coisa muito importante. Gente, essa aqui é a casa do Agripino, da esposa, né? Então você vê a casa aqui no chão. Isso aqui é bem importante, porque depois a casa dele vai para as nuvens. E aqui ela já está voando. Então ela aprendeu realmente a voar. E aqui temos o Agripino ordenhando, né, a vaca. Então ela prendeu ela porque ela está flutuando também. E aqui, olha que interessante. Tem sempre esses caracteres, é tipo uma onomatopeia. E aqui, quando ele ordenha a vaca, o leite é um leite meio cósmico, porque olha só, junto com o leite, tá vendo? Tem umas estrelinhas, uns planetas e tal. E quando ele dá uma olhada nos galões, né, que estavam até então vazios, quando ele enche os tachos, o leite tá ali, ó, cheio de estrelas e planetas e tal. Então, como fosse um leite cósmico, eu vou tentar lá vender, né, ver se eu consigo um dinheiro com isso, né. Então ele vai lá pro reino, ele dá um dos potes de leite dele pro rei, né, pagando um tributo, e tanto o rei quanto o resto do povo fica maravilhado com aquele leite cósmico, né. Então vai todo mundo correndo lá pros tachos tomar o leite. Assim que esse povo começa a tomar o leite, olha só que interessante, né, colocando o leite aqui, tá vendo as estrelinhas caindo e tal. Então quando o povo começa a tomar esse leite, todo mundo fica eufórico, mas com uma alegria gigante. O leite tá tipo um barato assim, faz uma euforia geral. Aí sai todo mundo correndo, pulando, feliz, tirando a roupa e tudo mais, né? Então, carnaval. Só que eles ficam tão eufóricos, mas tão eufóricos, que todo mundo do reino vira bicho. Que todo mundo do reino tomou leite. E todo mundo vira bicho. Inclusive o rei. Aqui temos o Agripino e a esposa, acho que é Jerusca. Eles estão tomando café da manhã, eles vão beber o leite cósmico também. E também vão virar bichos. Ela vira uma tartaruga. E o Agripino, ele tem uma transformação parcial. É o único que ainda fica humano. Mas você vê, ele nasce umas penas nele. Ele era meio narigudo, então começa a nascer um bico. E ele fica então híbrido entre homem e pássaro, tá vendo? Com as pernas de pássaro e tal. E aqui a casa dele começa a subir. A esposa começou a falar que a casa começou a se mexer. E quando eles vão ver, a casa dele tá nas nuvens assim. Só que ele não percebe, ele não sabe que isso aconteceu. Ele fala assim, poxa, não sabia que minha casa era tão alta assim e tal. Então isso aqui é interessante porque eu fiquei pensando, puta, o que será que significa isso, né? Ele foi o único que não virou bicho, ele tá um híbrido, porque então ele carrega uma parte humana ainda. Então ele quer sair daquela vida do rei e tudo mais, ele quer ter a casa dele, quer ter a liberdade de ele com a esposa, com as suas vacas e tal. Só que ele tem que ficar fazendo garimpo pro rei, ele tem que ficar indo atrás de ouro e tal. E ele decide, cara, não vou mais garimpar, dane-se tudo. Então um pouquinho mais pra frente ele decide isso. Então ele é o único ali que ainda tem um norte, né, de que, poxa, eu não quero fazer isso, eu quero
fazer minhas coisas e tal, né? Só que todo povo não. E aqui tem outra coisa interessante. Por quê? Você vê, tá todo mundo aqui na fila, né? Pra fazer o garimpo. O povo todo garimpando, né? Pro ouro. Pegou o ouro do rei. E aí um cara que virou peixe, ele falou assim, poxa, consumi uma pepita enorme, fica todo feliz. Aí o pessoal fica, poxa, eu queria ter virado um peixe e tal, porque poderia ir mais fundo lá no rio pra garimpar. Só que eles não querem se tornar outra coisa pro benefício próprio, né, pro rei, pra pegar ouro pra eles, porque todo ouro que eles garimpam vai pro rei. E aí o rei tá chegando, o rei virou um sapo, com aqueles caracteres estranhos de novo, né. Então fica um bando de animais. Algumas como são caveirinhas que a gente viu, né? Vai ter umas caveirinhas aqui também, tá vendo? Então, tem esse bando de animais, de mortos-vivos, porque todos ficam fazendo o que o rei quer. Só em busca de ouro, só em busca de dinheiro, né? Pro rei e tal. E aí esse cara cansa, ele fala assim, quer saber? Não vou mais trabalhar para esse rei, né? Não vou fazer umas garimpos, fazer minhas coisas. Então, ele é a única pessoa que tá ali no limiar. Ele fala assim, poxa, né? Eu quero criar, quero ter liberdade e tal. E a vaca é a liberdade. A vaca, ela queria ser livre, queria voar. Ela consegue voar, então ela tá voando. E aí o Agripino fala pra vaca, quer saber? Vamos voar juntos amanhã. Então eu falei assim, poxa, o cara é pássaro, vai voar com a vaca, né? Mas não. Ele, embora tenha todos esses desejos, ele também é um tanto limitado, né? Ele vai fazer um avião. Então ele não é tão livre quanto a vaca de querer ele conseguir voar por si só. Nesse momento que ele decide, a partir de hoje não volto mais com o garimpo. Então ele dá um basta nisso. Então agora ele tá aqui com a roupinha dele de piloto. O voo não dura muito, né? Que depois ele toma um capote. E nesse momento, a vaca, ela começa a ficar enorme. Porque lembra que ela era esfomeada? Ela começa a comer tudo que ela vê pela frente. E ela vai ficando gigante. Gigante. E ela vai comendo tudo. E ela começa a comer o mundo. Ela come o reino, come o planeta, come tudo. Ela devora tudo que tem pela frente. E aí o cara faz o avião funcionar de novo pra tentar salvar todos os colegas dele, né? Que os bichos estão correndo desesperados. Ele põe uma corda, enquanto a vaca vai consumindo tudo e ficando enorme cada vez que consome as coisas. O cara tá aqui com o avião tentando resgatar todo mundo. Só que ele não consegue, né? Vai todo mundo pros ares. Eles vão pro meio do espaço, porque não tem mais planeta, a vaca comeu o mundo todo. E aí o rei, ele fica num asteroide ali, ele quer que todo mundo trabalhe para ele, para o asteroide dele ficar maior e tudo mais, as pessoas continuam obedecendo. Então as pessoas não tem nem mais reino, não tem nem mais mundo, mas ainda, tipo, só os ossos assim, e ainda obedecendo o rei, né? E esse cara que acabou tudo, né? Ele fica à deriva no espaço, ele fica vendo um monte de coisas flutuando, né, no espaço. Aqui a vaca ainda continuando a comer tudo, né? E essas coisas, ó, milhares de objetos, brinquedos e utensílios flutuando no espaço. E ele fica contemplando isso, né? Isso aqui é interessante porque isso aqui faz parte do imaginário coletivo. Mas por quê? Porque é como se fosse um conjunto de símbolos que são compartilhados pela humanidade há tempos, né? Então, tudo isso aqui fez parte da imaginação de alguém algum dia, né? E hoje faz parte dessa criatividade coletiva, né? Desse imaginário coletivo. E quem é mais criativa de todos é a vaca, né? Que ela quis ser livre e conseguiu. E aqui ele começa a entrar em conflito. Ele já está em conflito, né? Porque ele está entre ser humano e bicho. E aqui, nessa parte dimensional aqui, ele encontra com ele mesmo como ser humano e ele mesmo como bicho completo. Aqui, ó. Ele está inteiro como humano, ele totalmente como um pássaro, e ele aqui em conflito. Então, o ser humano seria a parte racional dele. Aqui seria a parte da liberdade, né? Ser um pássaro, ser livre. E aqui é ele em conflito entre a razão, a liberdade. Por quê? Eu fiquei pensando, poxa, né? Todo mundo virou bicho, então ele sabe o que é ser bicho. Mas ele não quer ser bicho, então ele está em conflito. Ele não quer ficar trabalhando para o rei, não quer ficar trabalhando apenas para o ouro, ele quer fazer as coisas dele, né? E assim como a vaca, que conseguiu ser livre, ele também quer ser livre. Por isso que também a casinha dele está nas alturas, né? Então
tem tanta coisa interessante de símbolo, assim, de camada que você pode aproveitar. Aí ele conhece lá uma espécie de coelho extraterrestre que leva para uma outra dimensão, um outro planeta. Depois eles voltam pra cá. E o pessoal fica desesperado e o coelho faz uma coisa assim, tipo, ah, meu, sossega, né? Você tá no passeio e tal. Só que eles voltam. E quando eles voltam, ele tá aqui, né, conversando com ele, pássaro, e ele ser humano, né? Livre, né? Que o pássaro, a parte dele racional, que é humana, e ele em conflito, né? Híbrido. Então tem esses 3 rostos aqui. E a partir daqui a gente sempre vai ver os 3 rostos, só que 3 rostos de humano. Não porque ele ficou com 3 cabeças, mas é como se fosse essa era moderna, né, da crise de identidade, porque é o que você deseja ser e que o mundo permite que você seja. Então o mundo permitia que a vaca fosse vaca, mas ela conseguiu voar como um pássaro, né? E ele, que tá aqui com a vaca, que é o norteador da história, né? Apenas como ser humano, não tá mais pássaro. E aqui que entra o narrador, ele começa a falar as coisas, começam a dar um sentido para a história, tá? E te explicar muitas coisas. Nesse momento, tem um buraco negro, que todo mundo é chupado para ele, começa a se fragmentar, né, tudo. E a partir daqui que a gente começa a ver esses 3 rostos dele. Então, parece também que é um movimento, né, mas só que eu acho que isso aqui é bem proposital. A gente vê em vários locais, né. E aqui diz no final: em Agripino se tornou um pássaro que voava e um homem completo, porque entendia o significado de ser livre. Eu falei que isso aqui é uma história fechada, por quê? Tem um narrador, e o narrador explica um monte de coisas, né? Fala assim, você pode ser o que você quiser ser e tudo mais. Então, ou seja, o narrador, ele fecha o volume. Então, o próprio autor explica a obra. Então, se a obra você já entendeu, a obra está explicada, ela está fechada, não tem para onde você ir. Porém, ela tem algumas camadas também que você pode ir além, apesar da história ser fechada. Então, cara, isso aqui é realmente fantástico, né? O desenho é maravilhoso, a história é muito boa, embora seja bem grande, ela é bem dinâmica, né? Vocês já conheciam? Concordo com essa minha visão de tudo aqui da história. Eu vou deixar um link na descrição. Se você quiser comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compra pelo nosso link que ajuda o canal. Essa aqui, acredito que não vai ter na Amazon, ela deve estar fora de catálogo, então você vai encontrar apenas em sebo. Mas o que mais me ajuda é o seu comentário. Então comenta o que você achou, dá um joinha, se inscreve no canal. Grande abraço e até mais.